Olá, sejam bem-vindos ao Fala FM. Que alegria, que felicidade. Estamos muito felizes. O dia de hoje vai ser um dia muito especial. Temos um grande profissional junto conosco, um profissional com mais de 15 anos em Facilities, que vai agregar, vai compartilhar e vai trazer várias curiosidades. Tenho certeza absoluta que no dia de hoje você vai se enriquecer com tanto conhecimento, com tanto aprendizado. Estamos muito felizes. Quero aqui dar as boas-vindas. Rodrigo Ueda, seja bem-vindo. Que alegria. Muito obrigado, Diego. Obrigado pelo convite. Parabéns pelo trabalho. Acompanho todos os trabalhos que vocês fazem, todas as entrevistas. E é um prazer estar aqui, poder fazer esse bate-papo, a gente compartilhar um pouquinho do nosso conhecimento. Rodrigo, para nós que para nós é único esse momento e é mágico, né? Acho que como propósito de companhia, de empresa e mais do que isso, né? A área de Facilities acho que ganhou um protagonismo, né? Esse é um ano mega especial, um ano de celebração do reconhecimento da profissão, né? Com o CBO, entre outras características, e estar com você e com tantos grandes profissionais, né? De Facilities que ajudaram a construir, né? A formar essa área tão especial, é fantástico, né? O objetivo do Fala FM é esse, né? É agregar, engrandecer essa área tão especial, a área de Facilities. Então, um grande prazer, né? Eu costumo dizer que esse é um presente que eu tive, né? De estar aqui liderando o Fala FM e tem sido algo muito especial, né? Então, muito obrigado e tenho certeza absoluta que quem está conosco vai adorar, né? Rodrigo, queremos conhecer um pouquinho da sua história de vida, né? Algumas curiosidades, onde você nasceu, como foi sua infância. Por favor, vai ser um grande prazer. Legal. Bom, meu pai teve 2 casamentos na vida dele, então eu sou o mais velho do segundo casamento, eu tenho 5 irmãos. Nós somos em 5 homens e uma mulher. Então, no primeiro casamento do meu pai eram 2 homens e uma mulher, e no segundo nós somos em 3 homens. Eu sou o mais velho. Nasci em São Paulo, região metropolitana. Sempre gostei muito de ler. Meu hobby sempre foi ler. Eu fazia coleção de gibis. Então, assim, todo gibi que você imaginava eu tinha. Turma da Mônica, Vingadores, enfim. E sempre gostei muito de esportes. Minha paixão, principalmente pelo futebol. E com isso, eu sempre tive um sonho, quando garoto, que era ser jornalista esportivo. Jornalista esportivo. Exato. Eu sempre ouço as pessoas falarem Facilities me acolheu. Comigo não foi diferente. Não foi a minha primeira escolha. Eu fiz jornalismo durante 1 ano e meio. Na época, até o coordenador do nosso curso era o Flávio Prado. Sim. Famoso repórter, aí, uma pessoa que tem extremamente renomada na área do esporte. E um acidente automobilístico na época me impediu de continuar. Mas sempre gostei muito de ler, muito de escrever, enfim. Depois desse acidente, eu parti para outras áreas. Acabei conhecendo a área de segurança do trabalho inicialmente. Eu trabalhei 4 anos no Sindicato dos Técnicos. E lá eu tive o contato inicial com a área de segurança do trabalho. Me formei como técnico. Comecei a dar suporte dentro do sindicato para os associados, dúvidas técnicas. Posteriormente, eu fui para a Scania. Trabalhei dentro da Scania, mas com um contrato terceirizado. Na época era o Grupo Puras, que depois a Sodexo assumiu esse grupo. Perfeito. E logo em seguida, uns 6 meses depois, eu recebi uma proposta do Senac para ingressar ainda na área de segurança do trabalho. Ingressei no Centro Universitário no Campo Santo Amaro. E no ano seguinte, eu ingressei para a área de Facilities. E aí, dentro do Centro Universitário Senac, eu fiquei 12 anos e meio. Um complexo maravilhoso que fica ali próximo à Avenida Nações Unidas. Referência, né? Referência na área da educação. Foi uma escola, eu costumo dizer. Eu sempre tive a sorte de ter ótimos gestores e principalmente ótimas equipes. Então, nós tínhamos uma equipe fantástica. Eu era responsável pelas áreas de limpeza, segurança, monitoramento e também a área de manutenção predial. Depois desses 12 anos e meio, eu recebi uma proposta da FIAP. Deixa eu aproveitar, inclusive, eu queria... Você falou, você ingressou em segurança do trabalho e logo em seguida, após 1 ano, em Facilities. Facilities já existia com este nome ou não?
por curiosidade? Ainda não. A Facilities, assim, já existia a função em si. Todas as funções que são pilares do Facilities, manutenção predial, serviços gerais, segurança, sempre existiram. O termo Facilities no Brasil ele era ainda muito novo. A Abrafac foi criada em 2004, eu estou falando isso em 2007, então era tudo muito recente. Então era difícil você ainda ouvir esse termo Facilities. Lá nós tínhamos mais o conhecimento como coordenador de manutenção predial, era o que nós víamos bastante. Mas já tinha toda a função de Facilities. Então, como eu disse, toda a parte de limpeza, toda a parte de segurança, monitoramento, manutenção, tudo que envolvia a operação do complexo educacional era de nossa responsabilidade. E fiquei 12 anos e meio lá, fui para a FIAP. Na FIAP eu fui para ser coordenador de infraestrutura predial, mais voltado só para a parte de manutenção, obras e reformas. Então, eu era responsável pelas 6 unidades aqui em São Paulo. A FIAP, na época, tinha 5 unidades e mais o Colégio Módulo, que fica ali na Lapa. Então, eu ficava rodando. Nós tínhamos equipes tanto no Colégio Módulo como na FIAP e equipes volantes que atendiam toda a infraestrutura desses sites. E, posteriormente, recebi uma proposta do Grupo SEB para assumir a coordenação de administração predial do Grupo SEB. Eu era responsável pelas unidades Premium. Então, em São Paulo, eu era responsável pelas unidades Pueridomus. Rio de Janeiro, Carolina Patrício. Em Brasília, Maple Bear. E São José dos Campos, eu era responsável pela Sphere. E também no mesmo formato, eu rodava essas unidades, ficava viajando, São Paulo, Brasília, Rio de Janeiro, sempre focado mais na parte de manutenção, reformas, novas obras. E até que, por estar sempre mudando de uma empresa para outra, tendo essa sorte de sempre receber bons convites e de ótimas empresas, eu acabei não tirando férias durante um determinado período. E aí eu decidi tirar um período sabático, sair do Grupo SEB, fiquei uns 3 meses sem trabalhar, focando mais na minha saúde, focando mais nos estudos. E quando eu estava pensando em voltar ao mercado do trabalho, aí veio essa oportunidade de assumir a coordenação de Facilities da unidade do Morumbi, do Colégio Visconde de Porto Seguro, que é o meu cargo atual. Fantástico, fantástico. Que jornada. E é muito bacana, né? Eu te perguntei um pouquinho se já era Facilities, porque um dos propósitos do Fala FM é conhecer um pouquinho, né, como que a área de Facilities ela foi formada, foi desenvolvida, ganhou esse protagonismo. E é bacana você compartilhar um pouquinho da trilha, dessas experiências que você teve, dos desafios, né, até chegar no dia de hoje, né? Que hoje acho que o protagonismo que a Porto Seguro tem, né, como empresa, escola, referência, principalmente em formação, né, de grandes profissionais, é algo único, mágico, né? E eu tenho certeza absoluta de que estar à frente, né, da área de Facilities, tendo a preocupação em olhar tudo isso, deve ser um mega desafio. Não, é um mega desafio. Essa experiência em ambientes educacionais ela é enriquecedora, né? Eu costumo dizer o seguinte: nós trabalhamos em ambientes que nós estamos formando o futuro da sociedade. São esses alunos que vão um dia estar à frente de cargos, serão os próximos gestores da nossa nação, né? Então, é muito desafiador, porque quando a gente fala de Facilities, principalmente em ambiente educacional, a gente tem alguns desafios que fazem essa área ser ainda mais, como eu posso dizer, ela tem um sabor diferenciado. Quando a gente fala de ambiente educacional, normalmente, quando a gente fala de gestão de Facilities, eu costumo usar a referência dos 3 P's, né? Que são pessoas, processos e na administração a gente fala de produtos. Quando a gente traz isso para Facilities, a gente usa os mesmos 3 P's, mas são pessoas, processos e propriedades. Essa é a diferença. E quando a gente fala de ambiente educacional, a gente tem uma estrela ali no meio, que é o nosso foco principal, que é o nosso aluno. Então, o nosso cliente interno, além, lógico, de todos os colaboradores, de todos os visitantes, é o nosso aluno. Então, tudo que você faz dentro de um ambiente educacional é voltado para ele. Então, a área de Facilities dentro de uma escola, dentro de uma faculdade, dentro de um centro universitário, ele tem uma particularidade nesse sentido, porque você tem que ter esse senso de urgência. Tudo é voltado para o aluno. É lógico que Facilities em qualquer ambiente é desafiador, é maravilhoso. Eu amo essa área. Eu costumo dizer que
quem trabalha com Facilities tem que gostar, porque são várias responsabilidades. É uma área muito dinâmica, nós somos cobrados e temos que ser cobrados, porque a operação de uma edificação, a operação de um site, ela depende desses pilares. Então, a limpeza de uma sala, a segurança de todos que estão ao redor, a manutenção, a infraestrutura para que um ambiente como esse funcione, ela é fundamental. Então, nós temos sim que ser cobrados nesse sentido. E quando a gente traz isso para um ambiente educacional, isso impacta diretamente na aprendizagem do nosso aluno. Porque, eu até brinco, né? A gente pode ter os melhores professores, a gente pode ter a melhor tecnologia. Mas se eu não tiver uma sala limpa, se eu não tiver uma sala com a lâmpada funcionando, se eu não tiver um projetor funcionando, se a porta, a fechadura ela não abria, a pessoa não conseguia acessar, tudo isso impacta diretamente. Então, Facilities em ambiente educacional é fundamental. É fundamental para que a operação pedagógica ela ocorra tranquilamente. E a gente faz parte também desse aprendizado, né? Porque, como eu disse, a gente está formando alunos. E ao formar alunos, a gente faz parte dessa formação. Porque esse aluno, ele precisa estar num ambiente seguro, ele precisa estar num ambiente limpo, ele precisa estar num ambiente com uma infraestrutura adequada, para que ele possa ter todo o restante de aprendizagem tranquila e ele possa, a partir dali, voar. E é muito bacana quando você traz, né, que o aluno está no centro, é a estrela do centro. Eu gostei muito da forma que você trouxe, né? E até por curiosidade, né? Ao longo da minha carreira profissional, eu tive a oportunidade de trabalhar diretamente, né, com profissionais que estudaram no Porto Seguro, que tiveram toda a sua trilha. E são pessoas apaixonadas pela escola, né? E muito porque traz uma atmosfera positiva. Acho que quando você fala, né? E bacana você trazer toda a preocupação com os detalhes, né? A atmosfera lá é importante, né? E naturalmente quando você vê esses profissionais, eles crescendo, tendo filhos, é um desejo colocar os filhos na escola e ter a mesma experiência que ele teve lá, né? Então eu entendo perfeitamente quando você fala do ponto de vista de Facilities, tendo essa visão como um todo, que o aluno ele tem que ser impactado, né, para ter uma atmosfera onde ele tenha aprendizado, ele tenha conhecimento, mas que ele se sinta, né, algo a mais, né, que eu acho que é isso que tem esse desafio, né? O foco, a gente sempre costuma dizer, tudo é voltado para o aluno. Então, assim, todos nós, de certa forma, somos educadores. Então, trabalhar em ambientes, eu sempre tive essa sorte de trabalhar em grandes empresas, com grandes gestores, com ótimas equipes. Eu costumo dizer, eu não consigo nada sozinho. Então, assim, eu sempre tive ótimos gestores que sempre compraram a ideia, que sempre apoiaram, que sempre deram liberdade. E principalmente equipes dedicadas que sempre vestiram a camisa, porque isso é a diferença. Nós podemos terceirizar ou não, podemos ter equipes orgânicas ou não, mas o principal é o brilho no olho. É quando a pessoa realmente gosta do que faz. E todas as empresas que eu trabalhei, que eu citei para você, Senac, FIAP, Grupo SEB, o próprio Porto, são formados por pessoas. Pessoas que realmente fazem a diferença, sabem? Que acordam todo dia com um sorriso no rosto, que você entra na portaria, desde o momento que você acessa o edifício, você é bem tratado, você é acolhido. E isso é o diferencial. Assim é com os nossos colaboradores, assim é com os nossos alunos, assim é com os pais dos nossos alunos, porque nós também somos pais de alguma forma e a gente quer que o nosso filho, a nossa filha, seja bem tratado. Então, quando a gente entra num ambiente e você percebe que é um ambiente bem cuidado, limpo, é um ambiente acolhedor, onde as pessoas são educadas, as pessoas têm um brilho no olhar, as pessoas têm um sorriso no rosto, isso faz total diferença. Com certeza, é a paixão por servir, né? Por criar essa estrutura, né? E isso, querendo ou não, quando você fala em processos, os processos são importantes, né? Para garantir com que isso aconteça e tenha plenitude, que tenha, né, o dia a dia, essa etapa e essa clareza muito grande. Com certeza, os processos são fundamentais. Eu acho que assim, é muito importante todas as áreas saberem o que deve ser feito, a partir de que momento deve ser feito. Como eu disse, o senso de urgência ele tem que estar ligado o tempo todo.
um determinado serviço que em um outro ambiente, talvez você pudesse falar, poxa, isso eu vou fazer amanhã. Em um ambiente educacional, isso não funciona. Principalmente quando impacta no nosso aluno. Dentro de salas, ambientes pedagógicos, laboratórios, pátios, tudo que possa trazer algum problema à aprendizagem ou até mesmo à segurança do aluno, isso tem que ser prioridade total. E quando você tem processos bem estabelecidos, onde as áreas entendem isso, fica muito mais fácil fazer uma gestão nesse sentido. Então, como eu disse, pessoas, processos bem definidos, o que fazer, como fazer, quando fazer. Pô, tive uma queda de energia, parou, gerador não entrou, quem que eu aciono, para quem que eu ligo, quem que é a pessoa responsável, a nossa equipe interna não conseguiu, qual é o contrato que eu aciono para poder me atender nessa emergência. Então, são etapas no dia a dia que muitas vezes você não tem tempo para pensar. Por isso que isso tem que estar bem definido. Então, é um dos grandes desafios e aí é uma das coisas que mais fazem a gente se apaixonar pela área. Não, e é muito bacana quando você traz o olhar, né, o segmento de educação, né, e você traz, todos nós somos educadores. Independente da posição que nós estamos, né, dentro da... Todos nós somos educadores, né? Então, seja no trato com a pessoa, na interação, na preocupação. E quando você traz essa visão, né, da questão de energia, é a hora do show, né? No momento que toca o sino, né, logo cedo até, é a hora do show, tudo tem que acontecer perfeitamente. Exatamente, e até trazendo a questão do show, é muito importante, principalmente em ambientes educacionais, a gente saber que nós de Facility somos os bastidores, nós não somos a estrela principal. E isso às vezes, para quem não está acostumado, isso às vezes choca. Porque às vezes você vem de um ambiente onde Facility é a estrela, Facility tem que ser, mas no ambiente educacional não. No ambiente educacional, no ambiente pedagógico, a estrela são os nossos professores, a estrela são os educadores, a estrela são os nossos alunos. E nós, nos bastidores, temos que fazer de tudo para que tudo ocorra da melhor forma possível. Que o professor ele possa entrar numa sala de aula e encontrar tudo limpo, tudo funcionando, a melhor iluminação possível, o melhor conforto acústico, o melhor conforto térmico. E tudo isso requer uma gestão, uma manutenção preventiva, uma manutenção preditiva. E até isso é diferenciado na questão de um ambiente pedagógico. Até o plano de manutenção que a gente vai definir, ele é totalmente diferente de um edifício corporativo, de um hospital, porque eu não consigo fazer determinadas manutenções com o período de aula. Então, às vezes, um plano de manutenção de um ambiente pedagógico, por exemplo, ele tem 2 períodos cruciais, que é o período de férias, julho e janeiro. Então, normalmente, esses são os períodos que a equipe de manutenção ela mais trabalha. Porque é onde nós fazemos higienização de reservatório, substituição de filtros. Dedetização, normalmente, a gente faz mensal, mas cabine primária, por exemplo, manutenção de cabine primária, secundária, você não consegue fazer isso com período de aula. Poderia, mas o risco não vale a pena. Então, ter esse entendimento que nós somos os bastidores, ter um entendimento que nós temos que fazer tudo isso da melhor forma possível, mas não necessariamente para aparecermos, e sim para que os outros brilhem, isso é fundamental. Sensacional, muito bom. Rodrigo, muito bacana você trazer, e eu queria ouvir de você um pouquinho, ao longo da sua carreira profissional, né, eu tenho certeza absoluta que você foi desenvolvendo competências, né, foi desenvolvendo algumas habilidades, né, e olhando hoje, né, a área de facilities, né, o que ela se tornou, né, como um todo, quais que são as principais competências que você acredita que são fundamentais hoje para um gestor de facilities, para um executivo de facilities, né, no seu olhar? Olha, eu acho que assim, primeiramente eu diria que a gente tem que ter um conhecimento técnico. Conhecimento técnico. Lógico, você precisa... Eu sou engenheiro de formação, sou engenheiro civil, mas somente engenheiros podem ser gestores de facilities? Não. Se você tiver dentro do seu time pessoas técnicas capacitadas, você consegue. Se você for um bom gestor, um bom administrador, não vejo problema quanto a isso. Mas é importante ter algum conhecimento técnico, você precisa entender. E aí falando da parte da edificação, da infraestrutura, você precisa entender como a infraestrutura funciona, quais são as necessidades de uma infraestrutura, seja na parte elétrica, na parte hidráulica, na parte civil. Eu, além de engenheiro civil, eu tenho especialização em patologias das edificações. Então, eu me especializei justamente para ter um entendimento, porque na engenharia a gente aprende a construir.
mas a gente não tem o conhecimento de como cuidar. Tá, deu problema, o que eu faço? Apareceu uma fissura, apareceu uma trinca. Qual é a metodologia que eu aplico? Como entender se aquilo é um risco potencial à estrutura do edifício ou não? Então, ter um conhecimento técnico ajuda bastante. Gestão de pessoas, fundamental. Como eu disse, nós não somos nada sem as nossas equipes. Então, é fundamental você entender que a sua equipe ela tem necessidades. Então, entender até onde ela pode ir. Será que ela não está sobrecarregada? Saber distribuir bem a tarefa. A gente sabe que muitas vezes a gente tem limitação por budget. Às vezes eu gostaria de ter 100 funcionários. Muitas vezes eu não consigo. Então, eu tenho que entender dentro do que eu possuo como distribuir da melhor forma possível, mas principalmente não esquecendo que eles são pessoas. Tratando-os da melhor forma possível, olho no olho, transparência, se colocando no lugar dele. O que será que eu posso fazer para melhorar? A palavra facilities, ela vem de facilitar. E eu costumo dizer para a minha equipe, eu estou aqui para facilitar o trabalho deles. Seja melhorando a infraestrutura, seja conseguindo investimentos melhores, mas principalmente trazendo um ambiente também, não só para o nosso aluno, mas para a nossa equipe, para os nossos colaboradores, um ambiente agradável, um ambiente sadio, que a pessoa saia de casa e ela sinta vontade de trabalhar. Afinal, a gente passa mais tempo dentro da empresa do que em casa. Então, se a gente não tiver um ambiente nesse formato, fica muito complicado. E, por fim, gestão de projetos. Eu acho que é fundamental. Eu estou fazendo agora MBA na USP em gestão de projetos. Também tenho pós em gestão de negócios. Eu acho que projetos, processos, a gente tem que saber lidar. Seja uma gestão ágil, seja um formato onde a gente não possa engessar. A gente, como eu disse, a área de facilities ela é muito dinâmica. Tudo pode acontecer em um dia. E a gente tem que ter esse jogo de cintura de como agir para poder atender e resolver aquele problema sem impactar no nosso core business, que é a educação. Então, eu não posso deixar de atuar, eu não posso demorar muito, eu não posso ficar pensando como eu vou fazer, quando eu vou fazer. Então, saber gerir projetos, saber gerir urgências é fundamental também para um gestor de facilities. Fantástico. E olha que legal, né, Rodrigo? Ao longo da sua fala que você trouxe aqui, eu vejo que você é um cara inquieto, ou seja, sempre estudando, sempre buscando conhecimento, né? Me formei em engenharia, mas depois fiz isso, agora especialização, gestão de projetos. Ou seja, cada competência que você trouxe na sua clareza, você buscou uma especialização, você buscou um conhecimento. Essa é uma característica sua de nunca estar parado, sempre estar buscando novos conhecimentos? E eu sempre gostei de aprender coisas novas. Eu mesmo em casa, eu quero... Quebrou alguma coisa, como que eu faço para consertar? Desmonto, mexo de alguma forma. E eu costumo dizer que até as áreas que eu estudei que não fazem parte hoje do meu dia a dia me ajudaram bastante. O jornalismo, principalmente na parte da escrita, da leitura, que sempre foi minha paixão. Segurança do trabalho, por conta da questão da normatização. Quem estuda segurança do trabalho sabe, você tem que saber a portaria 3214 de 1978 de cor, todas as NRs, as NBRs. Então, esse interesse de ter essa normatização, de você sempre trabalhar em cima da norma, da regra, isso me ajuda também. Então, foram bases que me ajudaram muito para quando eu ingressei na engenharia e comecei a mergulhar na área de facilities, me ajudou muito. Eu não pretendo parar de estudar, aliás, eu já estou pensando no meu mestrado, já estou pensando em escrever um livro, enfim. É assim que funciona. Eu acho que a gente não pode parar. Eu acho que a gente nunca sabe tudo. Seria um erro a gente achar, não, eu tenho 15 anos. Não, pelo contrário, eu aprendo todo dia. Eu aprendo com o colaborador que entra na minha sala para me falar sobre um problema. Porque, às vezes, nós aprendemos a teoria, nós aprendemos a metodologia, mas a prática, às vezes, não é o que o livro traz, é o dia a dia. Então, eu estou aprendendo toda hora, eu estou aprendendo com você aqui hoje, nunca tinha entrado num estúdio como esse para gravar. Então, acho que todo dia é um aprendizado. Então, eu sou muito grato por isso. É isso. E no Fala FM a gente quer muito conhecer, né, a visão, o olhar, mas também os comportamentos, né? Então, assim, esse é um comportamento seu de buscar sempre, né, novos conhecimentos, né, buscar capacitação, né, para ser um grande profissional em facilities. Então, com certeza, muitos que estão nos assistindo aqui, né, acho que se inspiram muito no
no Rodrigo como profissional, trazendo, opa, olha que legal, né? Pô, se o Rodrigo deu certo, pô, também tem que me dedicar, porque eu também tenho que fazer acontecer, é aquela coisa, né? Então, é trazer um pouco dessas características e muito bacana. E como que você enxerga, né, Rodrigo, na sua perspectiva, o futuro de facilities, né? Eu vejo que essa é uma área que ganha um protagonismo cada vez mais, né? Cada vez mais profissionais ocupando posições executivas, né? Como uma posição no board, muitas vezes, né? E tivemos até casos, inclusive, de um CEO ocupar essa posição, né? De ter a preocupação de ter uma visão 360 nesse olhar. Como que você vê isso, a sua perspectiva em facilities? Bom, eu só vejo a nossa área crescendo. Eu até comentei com você. Eu acho que isso se deve muito a algumas instituições. Eu acho que a gente não pode esquecer jamais o trabalho que a Abrafac faz, o trabalho que a revista Infra, o trabalho que a Net Globo está fazendo com esse canal. Eu acho que, assim, trazer um pouco para as pessoas que não são da nossa área, do nosso métier, um pouco do que é Facilities, isso é fundamental. Porque, como eu disse, Facilities, na verdade, sempre existiu. Mas o gestor de Facilities, você unificar todos esses pilares em uma única gestão, é uma coisa nova. Então, eu só vejo boas perspectivas. Eu vejo que a questão da CBO, a gente hoje ter um Código Brasileiro de Ocupação, a ISO, foram fundamentais para esse crescimento. E eu só vejo cada vez mais as empresas entendendo que Facilities não é mais um custo, como muitas vezes aconteceram no passado. Muitas vezes manutenção, segurança, limpeza. Lógico, são importantes, sim, mas quantas e quantas empresas não enxergavam aquilo como algo que, pô, eu vou ter que gastar com isso? Será que eu não posso segurar? Hoje não. Hoje, na verdade, Facilities está relacionado a tudo, ao conforto, à sustentabilidade. Acho que a gente nunca falou tanto de sustentabilidade. E sustentabilidade está totalmente atrelado a Facilities. Você ter uma energia renovável, você ter uma certificação, você conseguir trazer, e aí trazendo novamente para um ambiente educacional, você poder mostrar para um aluno que é possível construir uma edificação trazendo o menor impacto possível para o meio ambiente, isso é fantástico. Então, eu vejo cada vez mais o papel de Facilities ganhando destaque, sendo protagonista dentro das organizações. Isso só me traz felicidade. Como eu te disse, lá atrás, a gente não tinha esse termo Facilities, né? Normalmente, nós sabíamos que tinha um coordenador de manutenção, tinha um coordenador de serviços gerais, mas a palavra Facilities ela era algo um pouco longe. Hoje, qualquer pessoa sabe o que é um coordenador de Facilities, qualquer pessoa sabe da importância de Facilities. Isso é fantástico. Muito bom. Rodrigo Eda, seja bem-vindo ao Fala FM, que alegria. Bom demais. Rodrigo, deixa eu queria também trazer aqui uma provocação, acho que é muito interessante. Acho que a pandemia ela trouxe uma aceleração, né? Trouxe acho que foi um marco importante, né, na sociedade, que muitos vão estudar como que foi tudo isso, como que aconteceu tudo isso. E para a área de Facilities, acho que foi um grande acelerador, né, no que tange a pessoas, processos e principalmente, acho que como que você vê essa relação Facilities e tecnologia no pós-pandemia? Eu acho que acelerou muito uma necessidade que já era latente da nossa função. A pandemia, ela trouxe... De verdade, ela escancarou algumas necessidades. Principalmente na área de Facilities, nós não paramos. Então, quem é da área de Facilities sabe que, enquanto muitas pessoas estavam em casa, tentando garantir as suas vidas, nós, de Facilities, muitas vezes tínhamos que estar lá, no dia a dia, trabalhando, porque um edifício ele não pode parar. Eu não tenho como, muitas vezes, simplesmente fecho tudo e não, alguém tinha que estar lá. Seja alguém da segurança, seja alguém da limpeza, seja alguém da manutenção para poder manter a infraestrutura funcionando. E a tecnologia, ela veio para somar. É muito importante a gente entender que a tecnologia ela não vai tomar o lugar de ninguém. Pelo contrário, ela vai auxiliar. Principalmente no que tange a questão de indicadores. A parte de software, eu acho que cresceu muito. Antes da pandemia, você tinha algumas ferramentas, algumas plataformas, mas pós-pandemia é notável a quantidade de plataformas que hoje existem com diversas possibilidades. Então, hoje você consegue, através
da tecnologia, mensurar, por exemplo, quantas pessoas acessou um determinado ambiente, a temperatura, você acionar equipamentos automaticamente, seja pela temperatura, seja pelo tempo de uso. Então, a tecnologia ela só vem a contribuir. É muito importante um gestor de facilities entender isso, o quanto a tecnologia ela contribui. E é muito importante para um gestor de facilities ter controle de tudo. A famosa frase, né? Eu não consigo gerenciar aquilo que eu não consigo medir. Então, se você não tiver uma tecnologia que te permita saber, peraí, quanto eu estou consumindo, o quanto eu estou... Será que eu estou tendo um vazamento? Eu não tenho como deixar uma pessoa o tempo todo verificando isso. Então, a tecnologia ela só contribui. Pô, tive um vazamento, gera um alerta, eu já aciono uma equipe. Eu estou otimizando o tempo. Gestão com foco em dados, totalmente. Exatamente, gestão com foco em dados. Eu otimizo o tempo, eu otimizo recursos. Então, eu consigo ter indicadores para mostrar para a nossa diretoria ou para a tomada de decisão, olha, esse é o nosso número atual, a nossa meta, eu consigo planejar, vamos reduzir, olha, hoje é isso, o que eu posso fazer, quais são as próximas ações. Então, acho que a tecnologia ela veio para ficar. É muito legal você trazer isso, né? Eu lembro de a gente tem um super case e no segmento da educação, onde a tecnologia ela trouxe um novo olhar ao momento que é especial, muitas vezes, que é uma chamada, aonde eu tenho, Mariazinha, Joãozinho, né? E muitas vezes ali, como é que eu consigo fazer uma captação que o meu aluno está dentro da sala de aula, não está fora, né? E tudo isso a gente consegue extrair hoje a partir da tecnologia, alinhando e trazendo um novo olhar, muitas vezes, a algumas atividades, alguns protocolos tradicionais, garantir e extrair isso com a tecnologia, né? Extraindo dados e tenho certeza absoluta que os próximos anos, né, serão novos processos, novos olhares e muitas coisas estão por vir. Com certeza. Por exemplo, o próprio controle de acesso, antes você tinha já a biometria, não era nada... absurdo, você tinha vários empreendimentos, mas o reconhecimento facial era uma coisa mais distante. A pandemia trouxe isso. Hoje é uma realidade. É uma realidade. Então, qualquer lugar que você vai, hospitais principalmente, você tem um reconhecimento facial que te libera um acesso para uma sala, para um ambiente. A própria questão do audiovisual. Então, as salas de aula, eu lembro até hoje, na FIAP, na época da pandemia, eu estava na FIAP, nós tivemos que adequar todas as salas de aula, porque as salas não estavam adequadas na época para poder ter uma aula online. Então, assim, saímos sala por sala, fazendo todo um mapeamento, instalação de câmeras, instalação de sistema de som, toda a parte de rede, ela também não... Você não pode ter nenhum problema nesse sentido. O aluno está tendo aula, ter uma oscilação. Então, assim, as escolas hoje... Tomara que a gente não passe por isso de novo, mas hoje, pensando no ambiente educacional, mas eu digo isso para todas as áreas, hoje nós estaríamos muito mais preparados. Na época nós não estávamos, ninguém imaginava o que aconteceu, infelizmente, tantas vidas se perderam, mas se a gente olhar a parte cheia do copo e não a parte vazia, eu acho que principalmente para a área de facilities, nós crescemos muito. Muito. Foi um momento que muitos de nós conseguimos fazer manutenções, colocar projetos que estavam parados, porque muitas vezes você não tinha como colocar em prática. Então, assim, pensando no lado positivo, se é que tem algum lado positivo a pandemia, eu acho que para a nossa área de facilities houve um crescimento absurdo. Rodrigo Ueda, que alegria, que felicidade. Muito obrigado. Foi muito bom. O papo foi demais. Adorei. Eu que agradeço, parabéns. Eu acho que são essas ações que só fortalecem e engrandecem a nossa área. E eu sou um fã do trabalho de vocês e o que vocês precisarem de mim podem contar comigo sempre. Rodrigo, para nós é um grande prazer ter a sua participação, né, a sua contribuição, né, você enriqueceu, né, acho que no dia de hoje, com a sua experiência, o seu olhar, aquilo que você trouxe até aqui. Eu acho que costumo dizer que não existe certo ou errado, existe a sua história, a sua jornada, aquilo que te habilitou e você ajudou a construir a área de facilities, né? Então acho que temos todo um carinho muito especial por você e muito obrigado, né? Deixo aqui um espaço para você fazer os agradecimentos especiais. Fique à vontade. Bom, eu agradeço sempre primeiramente a Deus, Ele que me guia todos os dias, minha esposa Sabrina, todos os gestores que já passaram em minha vida, aprendi muito, sempre tive os melhores, e todas as minhas equipes, principalmente a atual, eu só agradeço porque são eles que estão no dia a dia, são eles que me fizeram chegar até aqui
E o objetivo é voar cada vez mais, vamos em frente. E mais uma vez fica o meu agradecimento aí pelo convite. Rodrigo, muito obrigado. Foi um grande prazer e estamos muito felizes aqui. Muito obrigado por você ter aceito, ter topado o convite e ter engrandecido ainda mais o nosso encontro. Eu que agradeço. Muito obrigado, Diego. E todos vocês que estiveram conosco no dia de hoje, quero agradecer imensamente aqui, acompanhado. Tenho certeza absoluta que foi um dia muito engrandecedor. E fica o convite para que você também, que tem uma história, uma carreira inspiradora, vem aqui para compartilhar conosco um pouco mais aqui no Fala FM. Vai ser um grande prazer. Rodrigo Ueda, muito obrigado, um grande prazer e nos vemos em breve. Um abraço, pessoal. Até mais. Tchau, tchau. Um abraço.